Quero falar com vocês hoje sobre um texto interessante. Provérbios 20, 26 diz assim, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Não é interessante esse texto? Eu achei incrível. Primeiro, ele mostra que nós temos faculdades que só nós temos, só nós homens criados à imagem e semelhança do Criador, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E ele vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada. O que a lâmpada faz? Ela traz clareza, direção, mostra o oculto, revela quem somos e como estamos, né? Aí Paulo vai dizer assim, olha, porque quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em nós, né? Então, o seu espírito, essa faculdade preciosa que Deus colocou em você, ela ilumina, ela traz direção, ela mostra quem você é, como você está, do que você precisa. E olha que interessante, é por isso que Jesus vai dizer, lá em João capítulo 4, falando com a mulher samaritana, quando ela pergunta para Jesus assim que onde deveria adorar, que ela achava que era, uns diziam que era em Jerusalém, outros diziam que era naquele monte, e aí Jesus diz para ela assim, olha, nem em Jerusalém e nem nesse monte, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você sabia que a gente só consegue adorar a Deus quando nós acessamos o nosso espírito? Porque é essa faculdade nossa que faz com que cada homem sinta a necessidade de algo que transcende, de algo que está para além dessa terra, de algo que está para além de bens materiais, de algo que está para além de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, pode nos dar, a sabedoria pode nos dar. Além, é algo que vem do próprio Deus. É no nosso espírito que nós temos esse desejo, é o espírito do homem que faz ele buscar algo para além da terra, do humano, porque há em nós essa necessidade. Então é com o espírito que nós nos conectamos com Deus. Então quando você estiver orando, quando você estiver adorando, não fique só no nível da emoção, não fique só no nível da alma, porque é no nível do espírito que você vai se conectar com Deus. A alma sente? Claro. Você sente quando Deus toca? Sim, sentimos. Mas a adoração profunda e o reconhecimento de quem nós somos e do que nós precisamos em Deus e de Deus é no espírito que está esse lugar. Por isso que o sábio Salomão vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É aquela faculdade que Deus nos fez, que Ele nos formou com ela, porque é onde nós encontramos, onde nós conhecemos quem somos, né? A alma é onde está o nosso intelecto, que é aquela capacidade de raciocinar, de recordar, de imaginar, né? Nós temos aí também a vontade, que é a capacidade de desejar, de ter impulsos para ações, né? Temos a consciência, que é aquela voz interior que diz para nós o que é certo, o que é errado, né? O livre-arbítrio, o direito de fazer escolha, de tomar decisões. Tudo isso é o centro do ser humano, está muito ligado, né? A alma e o espírito está muito junto. E a palavra de Deus vai dizer, né? O apóstolo escrevendo disse que a palavra de Deus ela tem poder de penetrar, que ela é como uma espada que penetra até esse lugar, na divisão da alma e do espírito, um lugar bem junto e bem difícil de ser definido, onde começa a alma e onde começa o espírito, né? Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar aí, e o texto diz que ela é apta para discernir as intenções, né, do coração do homem. Então, olha que poder que tem a palavra de Deus, de penetrar nesse lugar que é impenetrável por médico, por psicólogos, mas a palavra de Deus penetra através do Espírito Santo, né? Para mostrar mais ainda. Se Deus colocou em nós um espírito
que faz com que esse espírito tenha necessidade de reconectar com o Criador, né? Nós tendo a palavra de Deus, mais ainda, nós vamos ter essa condição de estarmos sempre nos aproximando, sempre nos voltando para Ele, sempre mais próximo dEle, porque temos em nós essa faculdade que faz com que nós sintamos a necessidade. Há em todo o coração humano uma necessidade por algo que não se encontra nessa terra. É porque desde que o homem perdeu lá no Éden a conexão com seu Criador, todos os homens têm essa necessidade. Quando nós vamos até Jesus, quando nós permitimos que Jesus entre nas nossas vidas, essa necessidade ela é saciada, porque a gente sente paz, a gente sente comunhão com Deus. Mas mesmo enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter sempre em nós, o nosso espírito vai clamar por isso, por uma necessidade de aproximar mais de Deus. Por isso que as nossas experiências com Deus, elas nunca cessam. Se nós tivermos experiências incríveis com Deus, elas não vão poder parar por aí, porque nós estamos nos relacionando com um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus que transcende para tudo aquilo que nós temos capacidade de conhecer aqui na Terra. É para além, então nós vamos crescendo cada vez mais nas nossas experiências com Deus, e isso é maravilhoso. Só que é um crescimento que ele é pacífico, ele não é uma coisa de agonia, de quando você não tem Deus, você busca em muitas coisas e fala, não, isso aqui vai me preencher, não, isso aqui vai fazer com que esse anseio que eu tenho vai acabar. E não acaba, não acaba. Porque é o seu espírito que está clamando pela presença de Deus e pela comunhão com o Pai. Então pense sobre esse texto, leia Provérbios de Salomão, você vai ver que ele tem assim coisas importantes falando das nossas relações com pessoas, do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas eu gosto muito desse texto, que eu acho ele muito apropriado. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a inteligência e o discernimento humano. Inteligência e discernimento humano, só o ser humano tem. Foi dado a nós quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Junto com o fôlego de vida veio essa inteligência, veio razão, veio volição, veio sensações, veio percepção. Só nós temos essas capacidades. E é a própria essência de Deus no homem, imagem e semelhança dele. Nós somos diferentes, completamente diferentes dos animais. O homem não tem nada a ver do ponto de vista dessa essência. Um ser trino, nós não temos nada a ver com os animais. Porque Deus colocou em nós a essência dele, a essência do Criador. Então o nosso espírito é essa lâmpada que traz clareza, que mostra para você suas necessidades, que mostra para você que você não está bem ou que você está bem. É como se é algo que clareasse, né? Revela o que está aí no teu interior. Então, ouça mais o teu espírito. Quando você estiver orando, principalmente se você coloca ele na direção da palavra de Deus, deixa o Espírito Santo guiá-lo, o seu espírito é como se fosse aquela voz interna que vai clarear as coisas, que vai mostrar. Quando você estiver sem paz, busque na oração, por que eu estou sem paz? O que está acontecendo? Deus quer me falar algo? Eu preciso entender algo que eu não estou entendendo? É no espírito que vem para nós essas sensações e essa voz. Ouça o teu espírito, ele é a lâmpada de Deus na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém, se você gostou, curta, envie para alguém que certamente está precisando de uma direção, de um direcionamento. Deus te abençoe, até o próximo.